Abundância e escassez. O que isso tem a ver com a sua vida financeira? Tudo, acredite, tudo. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas primeiro eu vou perguntar para você, o que é abundância para você? Abundância, de maneira geral, é algo que você tem de sobra, né, em fartura, que você tem uma necessidade mais do que atendida, né? Então, por exemplo, se eu tenho comido muito, né, vamos dizer, eu vou numa churrascaria e ao final do churrasco, do rodízio, eu estou ali totalmente saciado, ou até comi além do que eu poderia comer, então eu estou no estado de abundância, né, no estado de fartura. Então até, de certa forma, às vezes passei do meu limite, né? E agora, o estado de escassez é justamente o oposto, né? É quando eu estou no estado mais próximo da fome, né? Ou seja, eu não tenho a minha necessidade atendida. Então eu tenho uma ausência de fartura, né? Então quando eu estou 1, 2 ou 3 dias sem comer ou sem beber, eu começo a estar no estado de escassez, no estado de sede, no estado de fome, né? E uma coisa que eu quero que você grave nesse vídeo é justamente o que eu vou falar agora. Quanto mais próximo do estado de abundância você tiver, mais racional serão as suas decisões. É claro que isso vai estar justamente alinhado com o teu conhecimento também. Então, não é porque eu estou no estado de fartura que eu vou tomar as decisões corretas, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que mais racional você pode ser, ou mais fácil será você ser racional. Agora, no outro extremo, quanto mais próximo da escassez, mais emocional vai ser a sua decisão, ou vai ser a sua tomada de decisão. As decisões você vai estar mais propenso a ser mais emocional nessas horas, nesses momentos. Então é como se eu tivesse uma escala, né? Onde aqui eu teria o zero, a escassez, e eu teria uma escala aqui de 0 até 100%. E aqui eu teria o estado de abundância total, quando eu chego a 100. Então quanto mais próximo da escassez, mais emocional eu serei. Quanto mais próximo da abundância, mais racional eu serei. Mas, Christian, como que é isso? Me explica na prática, né? O que isso quer dizer, né? Então vamos voltar ao exemplo que eu dei da churrascaria. Se você está com fome e você está numa churrascaria, você está lá se alimentando, então você está saindo de um estado de escassez, você estava com fome, e está indo cada vez mais para um estado de fartura, de abundância. Agora, quando você termina de comer, você está ali, de repente, já pagando a conta, e você até faz uma análise, às vezes, do preço do rodízio, quanto que foi ali, né, o que você consumiu, tudo. Você até olha assim para a conta, caramba, gastei tudo isso, né, comi demais, fui além da conta. Você racionalmente começa a analisar toda aquela situação e provavelmente a maioria das pessoas faz esse tipo de reflexão, né? Nossa, da próxima vez eu vou comer menos, ou eu vou gastar menos, eu não preciso comer tudo isso que eu comi, né? Então, e às vezes arrisca até passar mal, né? De tanto comer, né? Chega em casa, às vezes senta, não consegue nem dormir de tanto que comeu, né? Então esse estado te traz uma consciência e você começa a analisar de forma racional. A tua necessidade, a tua fome naquele momento, né, ou vontade de comer, ela foi saciada. Então você não tinha essa preocupação. Então você agiu de uma maneira racional fazendo essa reflexão. Agora, antes, quando você chegou na churrascaria, você provavelmente teve a ideia ou a percepção de que realmente estava fazendo a coisa certa. Porque você estava no estado totalmente de escassez, ou mais próximo da escassez, e você estava ali de certa forma assim, quase que tendo um prazer, né, enorme de estar ali, estar no lugar certo, e dependendo da churrascaria, né, caramba, essa é a melhor churrascaria, hoje eu vou comer, hoje eu vou aloprar, né, como às vezes o pessoal fala. Mas você está aqui no estado de escassez e você está
praticamente todo emocional. Às vezes você não quer nem saber o preço. Dependendo da sua fome, dependendo da sua vontade de comer ali, você pode ir lá, vai começar a comer depois que você vai pensar no preço muitas vezes, né? Então, olha como que o estado de escassez e o estado de abundância acabam influenciando a sua tomada de decisão. E agora, como que isso aí acaba impactando na sua vida financeira? Em tudo. Porque todas as decisões que você toma, de certa forma, você está tomando ela para atender algumas necessidades, né? Então você compra para atender uma necessidade. Você compra uma roupa porque você tem uma necessidade ou de ser reconhecida, ou pelo simples prazer de comprar. Então são necessidades que você vai ter que vão querer ser atendidas. Se eu estou com fome, eu vou lá no supermercado e compro. Se eu preciso de um carro maior porque eu tive um segundo filho, eu vou lá na concessionária e vou comprar um carro maior. Se eu preciso de uma casa maior, eu vou fazer de tudo para comprar uma casa maior, porque justamente eu estou atendendo uma necessidade. E aí, eu queria que você prestasse atenção ao que está por trás disso. Quando você compra, você tem uma necessidade. Se você tem uma necessidade, você está no estado de escassez, que é a ausência de abundância, a ausência de fartura, né? Então, se você tem uma escassez por trás, então toda compra é emocional. De alguma forma ou de outra, está atendendo alguma necessidade emocional. Tudo que você compra tá para atender uma necessidade, uma questão emocional. Então, por isso que quando um vendedor vem e te oferece, o que ele está fazendo ali, naquele processo de venda? Ele começa a trabalhar a sua mente para que ela esteja num estado de escassez, num estado de necessidade. Ele vai criar, poxa, você tem que comprar isso porque isso vai te ajudar, isso vai te beneficiar. Aí você vai ver o quanto aquilo realmente pode te ajudar. Então você vai começar a entender assim, caramba, eu tenho que ter aquilo. Se eu tenho que ter aquilo, é porque hoje eu não tenho. Se eu não tenho, é porque eu estou no estado de escassez. Então olha como que as vendas, né, o consumo de maneira geral funciona. Então você tem que entender isso, né? Se você entender isso, olha o quão profundo isso é, né? Então, aprofundando um pouco mais, eu vi um conceito que foi dado por um neurocientista chamado Pedro Calabres. Ele fala que o nosso cérebro ele tem um viés, né, uma necessidade de atender o presentismo, né? Ele traz um conceito de presentismo, que o nosso cérebro ele funciona sempre focado no presente. Então, como que funciona isso, né? Eu vou voltar de novo àquele caso da churrascaria. Quando você está no estado de abundância, ou seja, você acabou de comer, você está ali de uma maneira, naquele momento presente, você está no estado de abundância. Então, para você tomar uma decisão, ou pelo menos refletir que você não quer mais aquilo ali, ou não quer comer muito mais no outro momento, você faz uma promessa para você mesmo de que você não vai fazer mais aquilo, porque aquilo não faz sentido. Só que naquele exato momento você está em abundância. A partir do momento que você sai da churrascaria e passam-se as horas, o tempo, dias, e por algum motivo você não come e começa a tender ao estado de escassez, você, quando chega no estado de escassez, naquele momento presente, você agora está no estado de escassez. No estado de escassez, você quer atender a sua necessidade. Então aquela promessa que foi feita no momento de abundância, hoje para o seu cérebro não faz o menor sentido. Então por isso que é tão difícil, por exemplo, cumprir as promessas de final de ano. Então no final de ano está todo mundo aonde? O que você imagina quando você pensa no final de ano, Natal, Ano Novo? Uma mesa, né, cheia de comida, justamente um momento de fartura, de abundância. E não é só abundância de alimentos, mas é uma abundância que normalmente
você está com outras pessoas, você não está sozinho, né? Você está dividindo ali, você está no momento alegre. Praticamente todas as suas necessidades estão satisfeitas. Então você praticamente não está com nenhuma área ou poucas áreas no momento de escassez. Então esse momento de onde você tem abundância em praticamente todas as áreas ou muitas das suas áreas, quando você obviamente está num ambiente ali de fartura, então você sente aquela necessidade de, poxa, nossa, como é bom, vou fazer promessa de que eu vou emagrecer, eu vou fazer promessa de que eu vou doar mais dinheiro, eu vou fazer uma promessa de que eu vou conquistar aquela garota. Então você começa a fazer muitas promessas, porque você está no estado de abundância, no estado de fartura, você tem as suas necessidades atendidas inicialmente. Então você esquece as suas necessidades e começa a pensar no que pode por vir, no que eu posso fazer, e começa a prometer muitas coisas, né? Agora, depois que passa o Natal e o Ano Novo, e conforme o ano vai se seguindo, quantas dessas promessas você cumpre efetivamente, né? Já foi feita uma pesquisa e por volta aí de 50% a 60% das promessas que o pessoal faz no final de ano, né, eles conseguem cumprir no ano seguinte. Então olha aí, então uma boa parte dessas promessas não são cumpridas. Então como que isso aí funciona? Porque justamente a questão do presentismo, porque naquele momento você estava no estado de abundância, fez muitas promessas, mas que no decorrer do ano você se encontrou em estado de escassez e acabou, né, cedendo a esse momento emocional. Então você tomou uma decisão emocional e acabou cedendo para alguma comida, cedendo para gastar mais e por aí vai. Então olha como que isso é importante, você ter essa noção de estado de abundância e de escassez. Um exemplo prático que eu dou é justamente no supermercado. O que é melhor? Eu ir fazer uma compra depois do almoço ou antes do almoço? Então muita gente já tem essa ideia, mas às vezes não entende o porquê que está por trás disso tudo, né? Então se eu estou indo antes do almoço, provavelmente eu vou estar no momento com mais fome, com mais sede, né? Eu vou estar propenso a chegar no supermercado e olhar para todos os produtos, principalmente aqueles mais gostosos, de repente um salgadinho, uma coca, um sorvete, um doce, e você vai provavelmente comprar além da tua lista, por exemplo, né? Então, por mais que você faça uma lista, se você não tiver realmente centrado na sua lista, ali, focado, provavelmente você vai tender a comprar mais, além da sua lista, ou às vezes comprar outros produtos e não comprar a tua lista. Então às vezes você vai comprar, direcionar um dinheiro ou vai gastar mais naquela compra, né? Agora, o que acontece quando você vai depois do almoço? Depois do almoço, você já vai ter se alimentado e já vai estar no momento mais de abundância, vai estar no momento mais racional. Então você vai analisar melhor a situação e vai ver, comparar preços, vai ver o que é melhor, o que você realmente precisa e por aí vai, né? E vai gastar muito melhor o seu dinheiro. Então olha como que faz diferença, né, você ir no simples supermercado antes ou depois do almoço. Agora o que isso causa na tua vida, né, nos momentos em que você tem que tomar as decisões. Imagina que você vai num banco e o gerente, né, que é um vendedor, ele está ali justamente para vender os produtos do banco, vai te oferecer uma infinidade de produtos e vai com certeza trabalhar a escassez na tua mente, né, no teu cérebro, para que você realmente veja, caramba, eu preciso daquilo ali. E provavelmente ele ainda vai fazer um gatilho emocional que a gente chama de gatilho da urgência, que você tem que fechar aquele dia, senão vai perder aquela promoção, vai perder aquela oportunidade. Então olha como que isso impacta, né? Numa dessas, você vai no banco, vai fazer uma certa negociação, dependendo do estado que você tiver. Se você tiver, por exemplo, com fome ou com pressa, né, para fazer uma outra questão,
pode ser que ali você vai estar mais propenso ainda a tomar uma decisão errada. Você não vai calcular a taxa de juros, você não vai perguntar o que tem que perguntar, quantas parcelas vão ser, o valor realmente, será que eu preciso daquele valor, preciso de mais, preciso de menos? Então você não vai estar propenso a analisar tudo isso, nem vai perguntar isso. Só depois que você fizer, provavelmente em casa, você vai pensar assim, caramba, por que eu fui tão burro? Por que eu errei tão? Por que eu não fiz essa pergunta? Porque provavelmente você tomou uma decisão emocional e estava no estado de escassez. Então, olha como que a abundância e a escassez, eles mexem com as nossas decisões o tempo todo. O tempo todo eles estão definindo, eles estão fundamentando as nossas decisões. E aí tem gente que fala assim, Cristian, isso daí é besteira, isso daí é coisa da tua cabeça, isso daí é aquela coisa que de autoajuda, né? Quando você escuta, por exemplo, seja positivo, pensa, imagine que você de repente já é rico, tem uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de rico, o que é isso? O que a gente está fazendo? É justamente trabalhando na sua mente um cenário, um estado de abundância, para que justamente você possa tomar as melhores decisões, ou as decisões mais racionais. Então assim, olha como que isso é o pulo do gato, né? Olha que definição, né? Esse código, esse princípio, né, da abundância e da escassez. A gente falou aqui muito de escassez e abundância, mas em termos visuais, né, vamos dizer assim. Mas olha como a nossa mente né? Se você começar a trabalhar a sua mente para que ela enxergue a abundância, ou ela esteja sempre em abundância, as tuas decisões vão ser melhores. Então às vezes parece papo de autoajuda, né? Pensa positivo, melhora a sua mentalidade. Mas o fundamento por trás, o princípio por trás de tudo isso é justamente isso, para que você crie um cenário de abundância na sua mente, para que você tome as melhores decisões. É óbvio que você tem que estudar, você tem que procurar ler livros, procurar aprender sobre finanças, aprender como investir, como que eu vou poupar, qual a melhor estratégia. Você tem que pensar, você tem que estudar isso, né? Porque senão você não vai ter como acessar isso. Agora, se isso tudo está na sua mente e você cria um ambiente de abundância, muito provavelmente você vai tomar as melhores decisões, as decisões mais adequadas, as decisões que vão te trazer mais dinheiro, as decisões que vão te trazer melhores negócios. Você vai gastar melhor, você vai investir melhor. Então, pensa muito sobre isso. E o contrário, né, quando a gente está no estado de escassez, a tendência sempre vai ser a gente tomar as piores decisões. A gente costuma falar muito da mentalidade rico, pobre, classe média, né? Então olha como que funciona isso, né? Se você tem uma mentalidade pobre, você está num cenário de escassez. Se você está no cenário de escassez, você está mais propenso a tomar decisões de maneira mais emocional. Você não vai pensar, você não vai raciocinar naquilo. Vai ser uma coisa emocional, uma coisa quase que animalesca, né? Então, não sei se você já percebeu, às vezes as pessoas que têm essa mentalidade de pobre, a mentalidade pobre, não necessariamente que é aquelas pessoas que não têm recursos, né? Porque tem muita gente que tem recursos, mas ainda tem uma mentalidade pobre. E ela, no estado de escassez, ela destrói toda a riqueza, todo o recurso que ela tem. Então, tome cuidado. Olha como essa mentalidade de pobreza, essa mentalidade pobre, ela acaba com as tuas chances de tomar as melhores decisões. Então, trabalhe essa sua mentalidade. Por isso que eu falo muito nos meus vídeos, eu falo muito nos meus textos, sobre trabalhar a sua mentalidade. Trabalhe a mentalidade para que ela seja uma mentalidade de abundância, uma mentalidade rica, que pense coisas boas, né, que ela esteja nesse cenário, para que você possa realmente tomar as melhores decisões. Então, esse
é o recado que eu queria passar nesse vídeo hoje: abundância e escassez, e como isso impacta na sua vida, né? Então saiba trabalhar isso, né? Saiba dizer para sua mente, né? Trabalhar com a sua mente para que ela possa realmente sempre estar vendo estar num estado de abundância sempre, para que você possa tomar as melhores decisões, tá bom? Então, te espero aí no próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência. E não esquece de curtir o vídeo, fazer o seu comentário. Se você gostou, fala um pouco sobre as suas experiências nesse estado de abundância e escassez. Aperte o sininho para poder receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha, para que a gente possa realmente estar para levar, né, justamente essa informação para todo mundo começar a entender também como que funciona toda essa questão da mentalidade, né, de abundância e mentalidade de escassez na nossa vida, e principalmente na nossa vida financeira, que é o nosso foco aqui, tá bom? Até o próximo vídeo e obrigado!